Metaverso foi a palavra do ano de 2021. Só nas redes sociais, para você ter ideia, foram mais de 84 mil menções. E apesar de dividir opiniões, esse assunto continua sendo bastante comentado em 2022. Para surpresa de quase ninguém, é claro, porque o metaverso é uma tecnologia em constante expansão. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Kantar Ibope Media mostrou que 6% dos brasileiros que usam a internet já transitam por alguma versão do metaverso. Isso equivale, de acordo com o estudo, a cerca de 4,9 milhões de pessoas. Esses primeiros habitantes, entre aspas, do metaverso são pessoas conhecidas como Early Adopters e costumam experimentar tecnologias de ponta logo que são apresentadas ao mercado. Não é à toa que, segundo o mesmo estudo, 91% dos participantes que já passaram por metaverso buscam acompanhar informações e conhecer as tecnologias atuais. Além disso, eles apresentam maior engajamento virtual, 86% deles checam as suas redes sociais diariamente. São números completamente absurdos que mostram um pouquinho já desse potencial pra gente. E se liga, presta atenção, outro dado muito relevante sobre esses usuários é que 89% deles jogam videogame, um segmento que tem impulsionado diversas inovações, inclusive explorando o metaverso. Uma parcela desses early adopters ainda conta com aparelhos que ajudam a ter uma melhor experiência. Segundo o relatório, 29% possuem dispositivos de realidade virtual, 42% têm relógio inteligente e 24% têm aparelhos inteligentes ativados por voz. E por que eu tô te falando tudo isso, jogador, nessa longa introdução? Porque as estatísticas são claras. A tecnologia do metaverso veio para ficar e tende a crescer cada vez mais. Há quem diga que um dia o metaverso será responsável por movimentar até 20 vezes o valor total de toda a economia global atual. Parece loucura, né? Mas sim, já existem até algumas pesquisas chegando nesse ponto. Então, se você é um investidor atento, já deve ter percebido as inúmeras possibilidades de se antecipar e ganhar dinheiro com essa grande revolução digital, certo? E é justamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Eu quero te convidar agora para deixar o like, que você ajuda demais aqui o canal e a chegar esse conteúdo para muito mais pessoas. Se inscrever para conhecer sobre jogos, NFTs e oportunidades maneiras de investimento aí voltado para o mercado pungente aí de NFTs. E também nossos links, nossos grupos estão todos aqui embaixo. Tem até um grupo exclusivo, uma comunidade exclusiva, onde eu revelo ali todos os segredos para você ganhar dinheiro jogando. Vou deixar também fixado no primeiro comentário aqui da descrição do canal, beleza? Vamos lá então para o vídeo sobre como ganhar dinheiro com o metaverso. Quais são as maneiras de você investir e se expor a esse mercado de altíssimo crescimento. Bora lá. Bom, antes de tudo, deixa eu te dar uma breve introdução. O que é o metaverso basicamente? O metaverso é uma realidade digital alternativa. A proposta é de que tenhamos um ambiente virtual ou vários ambientes virtuais compartilhados que sejam capazes de abarcar pessoas e coisas reais, assim como comportar as próprias relações humanas, como trabalho e relacionamentos. Ou seja, o metaverso é a recriação do mundo real em um ambiente digital. Existem inúmeras formas de investir nessa tecnologia, inclusive formas que ainda não conhecemos e que vão sendo apresentadas para a gente no futuro. Como ainda é algo bem novo e que entendemos bem pouco, novas modalidades de investimento podem surgir a qualquer momento. Porém, dentre as formas que conhecemos atualmente, existem três que eu considero serem as principais, as mais fáceis e acessíveis da atualidade que você vai conhecer até o fim desse vídeo. Então, não deixa de acompanhar até o fim, senão você não vai entender as maneiras de estar investindo aí no metaverso. Vamos lá, a primeira maneira de você se expor a esse mercado é através de criptomoedas ou tokens de projetos que estão profundamente envolvidos no desenvolvimento de um grande metaverso. Os dois principais casos são, por exemplo, e não é uma recomendação de investimento, é claro, faça sempre o seu estudo, nada do que eu falar aqui é uma recomendação, mas principalmente estão em pauta aí dois grandes projetos, que é o Decentraland e o The Sandbox, certo? No caso do Decentraland, o projeto se define como uma plataforma de realidade virtual que permite que os usuários criem, experimentem e monetizem conteúdos aplicativos. Nesse mundo virtual, os usuários podem comprar lotes de terra para, por exemplo, construir lojas e vender produtos, sejam eles digitais ou físicos. De forma mais palpável, só para você entender, o projeto funciona mais ou menos como um jogo, em que o mundo é dividido em mais de 90 mil parcelas individuais de land, ou terrenos basicamente, E cada land possui exatamente 253 metros quadrados e possui a sua própria coordenada dentro do mundo do jogo. Como a gente falou, é como se estivesse pegando a vida real e botando dentro do mundo virtual, um terreno virtual basicamente. Para você ter ideia, algumas lands já foram adquiridas por preços astronômicos. Se liga nisso. Recentemente tivemos a divulgação de uma notícia de que uma land específica foi vendida por mais de 13 milhões de reais dentro desse jogo, dentro do Decentraland. Olha a quantidade de dinheiro que isso aí está movimentando, é insano.
Quando o jogador compra uma land, ele pode basicamente utilizar esse pedaço de terra para qualquer coisa, desde alugá-la para outros até desenvolver algum tipo de experiência paga, como um jogo que só pode ser acessado naquele pedaço específico de terra e que custa X reais ou dólares para ser jogado, por exemplo. E o Decentraland tem uma moeda tokenizada que é utilizada para manter toda essa sua economia. Ela se chama Mana e pode ser negociada em alguma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, como a Binance e a Coinbase. Ou seja, através dessas corretoras, você pode estar comprando o token Mana, que é uma maneira de se expor ao projeto Decentraland caso ele cresça no passar dos anos. Muito provavelmente o token também vai estar se valorizando e é uma maneira de você estar abocanhando aí um pouco desse potencial. E obviamente é muito fácil, só você acessar a Binance ou a Coinbase, por exemplo, fazer a sua escolha e criar uma conta ali que é basicamente simples, colocar sua carteira, tirar uma foto sua, provar que você é você mesmo e esse tipo de coisa, como se você estivesse abrindo conta em qualquer banco, por exemplo, ou corretora. É bem simples. O The Sandbox, que também tem uma moeda tokenizada, a Sand, negociada na Binance, por exemplo. Também é um outro projeto voltado para terrenos virtuais, para essas chamadas lands, onde você vai poder construir um mundo, literalmente um mundo novo ali dentro, para as pessoas estarem jogando, interagindo, socializando e tendo ali uma aproximação, mesmo se estiverem a milhares de quilômetros de distância. Então, se você adquirir esses tokens e de outros projetos, é claro que eu dei só 2 exemplos, que é o The Sandbox e o Decentraland, você estará se expondo ao metaverso e todas as perspectivas de crescimento futuro que ele carrega. Uma segunda maneira de você estar se expondo ao crescimento do metaverso é através de ações na bolsa de valores, de empresas que estão aí apostando e desenvolvendo o metaverso. Uma empresa listada na bolsa de valores é dividida em milhares de pedaços e cada um desses pedaços recebe o nome de ação. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa e passando a ter o direito de participar na divisão dos lucros, o que nós chamamos de dividendos. Além do que, é claro, você também pode ganhar dinheiro com a valorização das ações no mercado. Ou seja, você comprou uma ação a R$10 e ela se valoriza para 20, 30, sei lá quanto, com o passar do tempo no longo prazo. Essas são as possibilidades. Então a lógica aqui é bem básica. Se você se torna sócio da empresa ao comprar suas ações e ganha com a sua valorização com a distribuição dos seus lucros, pense o seguinte: se a empresa ganha dinheiro com o metaverso, você também ganha. Ou seja, se o metaverso aumentar os lucros de uma empresa, você como sócio também terá seus lucros aumentados, possivelmente através da valorização das ações ou recebimento de dividendos. Então, encontrar boas ações desenvolvendo bons projetos no metaverso pode ser uma maneira interessante de se expor a esse universo novo. Eu vou te dar alguns exemplos, mas é claro, de novo, isso aqui não é recomendação de investimento, mas nós temos aí o próprio Facebook, que inclusive mudou seu nome para Meta para se adequar a esse novo universo que eles estão querendo desenvolver e vão estar investindo muito em metaverso. A gente tem a Microsoft, a gente tem a Disney, a Nvidia e também são aí empresas, exemplos que vão estar adentrando a esse mundo do metaverso que podem ser opções de estudo para você. Porque se o metaverso vingar, essas empresas se beneficiarão e você, por consequência, também vai se beneficiar. Ah, Rod, como que eu invisto nessas empresas? Não faço a menor ideia onde que eu tenho que ir. É bastante simples também, tá? Você também só precisa de uma coisa, uma conta em alguma corretora. A única diferença é que não será uma corretora de criptomoedas, como a Binance e a Coinbase, e sim uma corretora tradicional, como a XP, a Rico ou a Clear. Ou no caso de ações nos Estados Unidos, você pode utilizar, por exemplo, a Avenue, que é uma corretora diretamente nos Estados Unidos que você consegue comprar ações listadas nas bolsas americanas, como eu dei de exemplo, Microsoft, Facebook e várias outras. A terceira opção de você ganhar dinheiro com o metaverso, e acho essa bastante interessante, é através dos chamados ETFs. Puta merda, complicou. O que é isso? O que significa ETF? Então vamos lá com calma que eu vou te explicar e vou te mostrar como que você também pode estar investindo nisso. Se você nunca ouviu falar sobre ETF, imagina o seguinte: vamos fingir que eu, você e mais 5 amigos queremos investir em algumas ações na bolsa de valores e decidimos fazer isso de forma conjunta. Ou seja, montamos um fundo de investimento para simplificar. Cada um de nós coloca, sei lá, R$100 e a gente divide o investimento em 5 ações diferentes. Eu fico responsável pela gestão do fundo e pela análise dos nossos investimentos. Ou seja, eu que decido qual ação vamos comprar e qual vamos vender e quando vamos fazer isso. E em troca, eu cobro uma pequena taxa de administração de você e dos outros 5 amigos. Conforme os dividendos forem entrando, nós dividimos o lucro entre nós, todo mundo que está participando nesse fundo. É assim que um fundo de investimento qualquer funciona. Agora, sobre o ETF especificamente, a diferença disso para um ETF é que o ETF normalmente funciona de forma passiva. Então vamos lá que você já vai entender.
Ou seja, não existiria de forma definida a função que eu estou desempenhando no exemplo que te dei. Não existiria a figura desse gestor que compra e vende ações e movimenta toda a carteira de investimentos. Um ETF funciona como um fundo de índice. Ele escolhe um índice do mercado e simplesmente replica esse índice. Por exemplo, temos ETFs que replicam basicamente aí o S&P 500, que é a principal bolsa dos Estados Unidos, e tem ali as maiores 500 empresas do país. Então, se você investir nesse ETF, você vai estar sempre investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não existe um gestor por trás que decide qual ação entra e qual ação sai daquela carteira. Vai ser sempre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse ETF está simplesmente copiando e colando, né? Está replicando as 500 maiores empresas ali, o S&P 500, que é esse índice. Um índice é como uma carteira teórica de ativos e o ETF é a réplica desse índice. Simples assim. A gente tem um ETF nos Estados Unidos, por exemplo, que se chama Roundhill Ball Metaverse. Fica tranquilo que eu vou deixar na descrição aí do vídeo também o nome para você poder estudar e poder fazer os seus estudos. O seu código de negociação é META, tá? Então fica muito mais simples. Ele chama META basicamente. Ele é composto por 46 empresas ao redor do mundo que estão na linha de frente do investimento em metaverso. Alguns exemplos são o próprio Facebook, a Microsoft, a Nvidia, a empresa que faz o jogo Roblox e a Apple. Certo? Então, de novo, se você, por exemplo, comprar esse ETF, é como se, entre aspas, tá, você estivesse comprando todas essas empresas que eu mencionei e várias outras, né? No caso, 46 empresas ao redor do mundo que estão inseridas de alguma maneira no metaverso. Você está investindo em todas de uma vez, comprando um único ativo. E para investir nesse e em outros ETFs, o procedimento é bem semelhante ao de investir em uma ação. Você só precisa de uma conta em alguma corretora. É só abrir a conta, transferir o dinheiro e comprar de forma bastante simples. Como eu falei para vocês, a Avenue já dá um acesso bastante prático lá nos ativos do exterior. E é claro, vale lembrar também que nenhum desses investimentos te traz garantia de resultado. Seja investimento através de criptomoedas, ações ou ETFs, que foram as 3 maneiras que eu citei aqui para vocês. Você precisa entender que está investindo em renda variável em um projeto de extrema incerteza. O metaverso ainda está no papel. O que hoje é anunciado provavelmente só será concretizado e se tornará acessível em 10 ou 15 anos, talvez mais. Então é extremamente necessário que você entenda os riscos por trás do investimento. E investir em criptomoedas, ações ou ETFs não é o mesmo que investir na poupança. Não é um dinheiro garantido e que cai na sua conta todo mês. É um investimento de altíssimo risco, mas que também carrega consigo, por consequência, uma enorme possibilidade de retorno no longo prazo. Também é muito importante você ter a mentalidade de pensar lá na frente, né? Não pensar em comprar algo hoje para vender daqui 2 semanas achando que vai ficar rico. Isso não vai acontecer. Acho que um comentário pertinente que posso fazer também é que nada te impede de diversificar os seus investimentos em mais de uma dessas formas que eles têm no vídeo. Você pode investir, inclusive, nas 3 maneiras, caso você queira. Uma boa diversificação é sempre bem-vinda em uma carteira de investimentos, ainda mais quando falamos sobre um projeto com tanta incerteza quanto o metaverso. É um projeto de extremo potencial, sem dúvida nenhuma, mas também de bastante risco. O que eu acredito que devemos fazer como investidores atentos e inteligentes é buscar conhecimento e acompanhar a evolução e a adoção da tecnologia. Esse é o caminho. Eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, espero que tenha curtido o conteúdo, deixa comentário o que você achou. Fui, #MDPapai e tchau!